الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula, para mais uma história, dos mensageiros, a história que apresenta a nossa vida, nosso futuro e nosso passado, né? Mostra que não tem passado, que não tem base, que não tem cultura como base, né? Não tem estrutura, não tem origem, né? Todos nós temos origem, sendo de qualquer lugar que for. Por quê? Porque somos descendentes desses profetas, desses mensageiros e dessas histórias que a gente... E essas histórias que traz para a gente um exemplo da vida real também. A gente busca deles exemplo para a gente viver ele hoje. E como essa história de hoje bate com a realidade de hoje que nós estamos, né? A história do Sayyidina Lut, a realidade dele, e a história, ela fala sobre o homossexual, né? Então essa história, ela bate muito com a nossa realidade hoje. Hoje está sendo quase parecida com aquela época. Sayyidina Lut, como eu falei para vocês, o mensageiro de Deus, é sobrinho do Sayyidina Ibrahim. Ele nasceu junto com ele na mesma cidade, e quando ele era muito fã do Sayyidina Ibrahim, andava junto com ele e foi criado na mesma casa. Por quê? Porque o pai dele morreu cedo. Então, o pai do Sayyidina Ibrahim, como o avô dele, pegou ele para criar. Então, foi criado junto com o Sayyidina Ibrahim. Ele gostava muito, e quando houve aquela prova do fogo, que jogaram o Sayyidina Ibrahim no fogo, e ele quebrou os deuses deles, a única pessoa que até então acreditou no Sayyidina Ibrahim era o Lut. E o primo dele era jovem ainda. Enfim, ele andou, quando o Sayyidina Ibrahim saiu, ele andou por todo lado com ele, junto com a sua esposa Sara, né? Levou a sua esposa Sara e foi junto com ela. E com o primo dele, o sobrinho dele, aliás. Quando chegou lá, quando ele foi em várias passagens com o Sayyidina Ibrahim, aprendeu muito com ele, conviveu com ele, aprendeu, e Allah subhanahu wa ta'ala, de tanto que ele aprendeu religião, Allah subhanahu wa ta'ala fez ele ser profeta. Esses católicos que estavam debatendo no coisa, eles falaram que ele não era profeta. Inclusive no Corão não fala que é profeta, ele só não prova que é profeta porque ele não teve nenhum milagre, que não sei o que. Então eles são, porque eles, a prova do milagre dele, que é fortíssimo sobre o castigo, o tipo de castigo que veio para eles, eles alegaram que é vulcânico, né? Então para eles não é milagre. Então não tem, um profeta tem que ter um milagre, né? E na verdade o profeta não, o mensageiro tem que ter. O profeta ele pode ser, como aconteceu com muitos profetas que divulgaram que veio com outros mensageiros antes deles, né? Só divulgaram, não receberam mensagem. Então não precisava ter milagres. Enfim, quando chegaram em Palestina, voltaram do Egito, aquele percurso tudo que o Sayyidina Ibrahim mudou. Quando chegou no Egito, na Palestina, o Sayyidina Ibrahim falou para ele, o Sayyidina Ibrahim era informado direto, era mensageiro de Deus, informado direto de Allah subhanahu wa ta'ala, de tudo que tem ali, da região. Aí ele sabia que em tal lugar, perto da Palestina, entre Palestina e Jordânia, né, existia um lugar chamado Sodom, né? Sodom, Sodom, no caso a gente pensava que era uma cidade só, uma qaria só. Não, na verdade são várias qarias, várias com um título, parece como se fosse um país. O país, são várias qarias em volta lá na região. E eles tinham chegado a essa conclusão, que eles têm que viver desse jeito. A diversão deles era homem com homem e mulher com mulher. Todos eles, não tem exceção. Aí o Sayyidina Ibrahim falou para ele, já é profeta, e bem informado, falou para ele, vai até aquele povo e fica com eles, fica divulgando com eles lá, para o Sayyidina Lut. Enfim, ele foi lá e começou a divulgar. Essa versão católica do Egito falou que ele foi lá porque tinha comércio, porque Sayyidina Ibrahim era também comerciante. Tinha comércio muito forte lá. Ele foi lá para comercializar e ganhar mais dinheiro, porque a cidade era muito civilizada, e realmente era civilizada. A cidade era bem construída e foi lá, disse que para ganhar mais. Mas na verdade não, foi enviado para ser profeta, para divulgar. Enfim, ficou lá, divulgando, casou lá, uma mulher
né, que não era muito decente, mas ele tinha que casar. Casou e teve 2 filhas. Nessa época ele divulgava, e cada vez que vinha alguém, porque a cidade era caminho de comerciantes, cada vez que passava alguém ou alguma visita de homens vinha para a cidade, ele corria para recepcionar, evitava que as pessoas da cidade encontrassem com eles. Aí o pessoal advertia ele, a gente, quer dizer, não alertamos você de evitar de encontrar as pessoas? Para que você está fazendo isso? Você vai acabar tendo castigo, você vai acabar sendo expulso daqui da cidade. Para com isso. E ele divulgava. E toda vez que ele falava, ele ameaçava de expulsar. E o pior de tudo, eles xingavam, eles falavam, tem que tirar essa gente daqui, essa gente se purifica. Olha só o crime dele. Se purifica. Se purificar, tomar banho, ficar cheiroso, limpo, é crime. Para eles era, porque era imundície total, eles não sabiam nem o que era banho, o fedor deles era de dar nojo à distância, era muito, sabe, o povo, Allahu A'lam, a gente fala em árabe mamsur, né, um povo transformado, né? Não era normal, o jeito deles também não era normal, de tanto pecado, de tanta coisa errada. Enfim, eles foram assim, desse jeito, até que eles não obedeciam, até que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros para aplicar o castigo neles. Quem são os mensageiros? Quem lembra da história de Sayyidina Ibrahim? Os 3 anjos que foram para o Sayyidina Ibrahim primeiro, passaram na mesma viagem. A gente parou na história com o Sayyidina Ibrahim e era na mesma época, só que paramos para depois começar com o Sayyidina Lut. Mas na verdade eles foram os mesmos anjos que foram para o Sayyidina Ibrahim, né? E eram os mais nobres dos anjos, era Jibril, Micail e Israfil. Eram os mais nobres dos anjos. Allah subhanahu wa ta'ala mandou lá. E foram em formato de gente. Quando terminaram com o Sayyidina Ibrahim, anunciaram o filho dele, inclusive teve um debate com o Sayyidina Ibrahim, né? O Sayyidina Ibrahim, eles falaram para ele, a gente está indo para um povo amaldiçoado, um povo que desobedeceu a Deus, um povo que vai ser aplicado o castigo. Aí ele ficou preocupado, ele sabia que era o povo de Lut. Ele ficou preocupado com quem? Com Lut, o sobrinho. Por quê? Porque o Lut, além de era sobrinho, era profeta, não é só porque é parente. Aí ele falou para eles, espera aí, se lá nessa cidade tiver 300 pessoas decentes, vocês vão destruir? Eles falaram, não. Ele falou assim, se não tiver 300, se tiver 200 só, vocês vão destruir? Não. Tá. E se tiver só 40? Aí eles falaram, não. Ele sabia o que ele quis dizer e sabia até onde ele chegar, mas eles deixaram ele, assim, por agrado, por respeito a ele, deixaram ele continuar. Ele falou, e se tiver só 3 pessoas decentes, religiosas, né? Eles falaram para ele, Nahnu a'lamu biman fiha. Nós sabemos mais de que você, de quem está no esquenta a cabeça. Ele não vai ser prejudicado. Ele falou, Inna fiha Lut. Quer dizer, o Lut está lá. Né? Ele queria, né, fazer tipo, interceder assim, tipo, como é que fala o asta aqui? Intermediar, assim, sabe? Deu uma papo assim, já que passaram por aqui antes, né? Para ver se salva o parente, né? Uma forcinha, assim, o que a gente faz assim nos órgãos públicos, em algum lugar, né? Aí ele falou para eles falaram assim, não esquenta a cabeça, a gente sabe quem está lá e a gente está indo primeiro para salvar ele. Aí ele ficou tranquilo, ele falou, tudo bem, agora, excelente. Foram lá, chegaram no Sayyidina Lut, aí ele começou a ficar preocupado. Ele soube que eles estão chegando. Ele foi recepcionar eles na porta da cidade. Quando ele andou com eles, eles falaram para ele assim, Nahnu dhaifuk. Colocaram ele numa enrascada terrível. Ele falou assim, o que vocês vieram fazer aqui numa cidade dessa? Ele falou, Wallahi,
لم أعلم يعني ببلد أفحش من هذا الناس, يعني أوحش من هذا. Eu não juro várias vezes assim, não conheço uma cidade ou um povo pior do que esse. O que vocês vieram fazer? Aí eles falaram para ele, nós somos teus hóspedes. E buscaram ele, não tem mais escolha. Aí ele falou assim, começou a falar, jogar indireta, sabe? Quando você não quer recepcionar o visita, começou a jogar indireta. Ele falava assim, sabe? Toda vez ele lembrava, sabe? Essa cidade é muito suja. Esse povo é nojento. Esse povo é isso, esse povo é aquilo. E eles nem respondiam, né? Tudo bem, chegaram até a casa dele, ele tentou esconder lá dentro, eles chegaram numa imagem da melhor, sabe? Quando você imagina a melhor personalidade, assim, a melhor pessoa bonita, linda. Como jovem, 3 jovens lindos demais. Quem que estava lá, ele tentou esconder, mas quem que viu? A mulher dele. E a mulher dele era do povo. Quem seguia ele, quem era religioso que nem ele, as filhas dele. Mas a mulher era igual. Aí ela foi, na hora, à noite. Ela foi e falou pro povo, na praça pública. Lut recebeu 3 jovens lindos, todo mundo vai ficar encantado. Aí o povo veio, atacou com tudo. E de novo falava para ele, não avisamos você, não fica protegendo os visitas, não fica protegendo as pessoas. Eles pensaram que ele escondeu, né? Para que você faz isso? Você tem que ser expulso, você desta vez passou dos limites, você não sei o que. Ele no final, assim, com tanta tristeza, ele falou para eles assim, Alaysa fikum rajulun rashid? Não há em vocês um homem decente? Um homem só decente, que considera, que entenda essa situação de visita, que sabe o que é um hóspede, né? O valor de um hóspede. Não há em vocês um homem decente? Como vocês, sabe, vocês não têm limite, não tem, não pensa, não tem como assim, tudo isso é imundice. Aí ele falou aquela palavra famosa que muita gente traduz e interpreta errado, que seria quando ele falou assim, Haulai banati, né? Essas são minhas filhas, né? Podia casar com as mais lindas que pode, que existe, pode escolher quem vocês quiserem. Para isso que Deus criou vocês invertem a situação, para que vocês fazem isso? Aí eles falaram para ele, você sabe que não queremos nada com suas filhas, você sabe o que nós queremos. Agora, as pessoas que interpretaram errado, infelizmente até alguns muçulmanos interpretaram isso errado, que ele quis dizer as próprias filhas dele, as 2 filhas dele, ele falou, escolhe quem quiser. Mentira, o mensageiro de Deus jamais ele joga as filhas dele para isso, fala que as minhas filhas assim, isso é crime, isso é, não se pode fazer, não se pode oferecer assim. Mas ele estava falando, porque qualquer profeta em qualquer lugar, todas as filhas ou filhos, até para nós, para os mais velhos do que ele talvez, ele fala, o profeta por natureza ele fala, ó meus filhos, né? Considera a nação os filhos deles. Então o que ele quis dizer, as filhas, quer dizer da cidade, as mulheres da cidade são as filhas dele, isso que ele quis dizer. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, né? Mas infelizmente tem gente que traduziu errado essa parte. Enfim, os anjos, ele e o Sayyidina Ibrahim e todas as pessoas decentes diz que foram aquela cidade, nunca nenhuma nação antes foi antes deles tão mal, tão ruim, tão incrédula como eles. Nunca teve na história igual a eles. Aí, enfim, os anjos, eles viram ele nessa tristeza. Quem estava próximo dele, Sayyidina Jibril, né? Próximo de Sayyidina Lut. Aí o Sayyidina Lut, ele viu que não tinha mais jeito. Aí ele falou, Sa'awi ila rukn shadid. Ele falou, eu não tenho costas, sabe? No árabe geralmente a gente fala não tem costas, quer dizer, não tem família que nos dá esse suporte, que me protege, né? Aí a gente fala não tem costas, né? Ele falou, não tenho rukn shadid. Só que ele descobriu o rukn shadid. Aonde? Com Allah subhanahu wa ta'ala. Rukn shadid dele foi Allah subhanahu wa ta'ala. Encostou numa parede e levantou as mãos e falou, né? Levantou para Allah subhanahu wa ta'ala e falou, meu povo passou dos limites. A primeira vez que ele começou a fazer dua contra eles, passou dos limites. Ya Rabbi, me protege com os meus hóspedes,
me protege, não sei o que. Começou a pedir, implorar. Aí Sayyidina Jibril viu que ele está desesperado, viu que ele está assustado. Ele viu o desespero dele, aí ele falou: calma, não fica preocupado. Falou para o Sayyidina Lut. Até então ele não tinha revelado quem são eles. Ele falou: nós somos os mensageiros do Criador, viemos para aplicar o castigo nessa cidade. Não fica preocupado, não fica com medo. Ele falou para ele assim: inna maw'idahum as-subh. Alaysa as-subh bi-qarib. Por que ele falou alaysa as-subh bi-qarib? Ele falou para ele primeiro: inna maw'idahum as-subh. Quer dizer, o horário deles é amanhã, não ao amanhecer, né? Aí ele falou para ele, Sayyidina Lut, olha a ansiedade de Sayyidina Lut, ele falou assim: e por que esperar até de manhã? Por quê? Eles estão na porta, eles estão querendo arrancar os visitas dele, estão na porta, por que esperar até de manhã? Aí ele falou para ele: alaysa as-subh bi-qarib, né? A alvorada já está bem próxima, calma, já estão chegando, calma. Aí deixou ele e saiu para fora, Sayyidina Jibril, lotado de gente, lotado. A cidade inteira praticamente na porta. Eles querem ver a beleza que foi tanto indicada. Passou com a ponta da asa dele nos olhos deles todos, né? Apagou. Ninguém mais enxergava. Todo mundo ficou cego. E dizem alguns sábios que traduziram que arrancou a vista deles. Não foi só. Alguns sábios falam que ficaram só cegos. Outros falam que arrancou. Eles ficaram sem olhos, sem nada. Fechou, parece que está tampado. Mas tem outra vez que ele passou a casa dele e adormeceu todo mundo. Adormeceu? Não, todo mundo ficou. Não, ele só ficaram cegos. Inclusive eles ficaram assim, ó. Eles prometendo pro Lut, falando pro Lut que vão voltar para aplicar o castigo, para jogar ele para fora da cidade, para não sei o que, sabe? Mesmo assim eles prometendo ainda assim, ó, se apoiando nas paredes para ir embora para casa, para cada um ir embora para casa. E foram embora, foram todos embora. Aí Sayyidina Jibril e os anjos falaram para o Sayyidina Lut: está na hora, sai você e as suas filhas e distancia da cidade. Só que nenhum de vocês se atreve a olhar para trás. Única, ele falou, o Sayyidina Jibril falou para ele: única que vai olhar para trás é a sua esposa, é a sua esposa deles. Ela vai fugir junto, porque ela sabe que vai cair o perigo. Ela percebeu que vai cair o perigo, porque o povo ficou cego, viu o marido e as filhas saindo, ela foi atrás, foi junto. Aí quando chegou uma distância, começou o castigo. Diz que na primeira coisa, antes de descer as armas nuclear de cima, Sayyidina Jibril pegou com a ponta da asa todas as cidades, essas cidades todas, que a asa de um anjo desses grandes aí, que alayhim salam, desses grandes que são especiais, diz que a asa de um deles cobre entre o céu e a terra, só uma. Eles têm cada um 60 asas. Aí levantou com a ponta da asa dele todas as cidades e se levou até o céu. Tanto é que os anjos no primeiro céu escutaram os galos, os animais gritando. Escutaram, porque os animais de manhã começam a gritar, né? De manhã na alvorada. Escutaram eles gritando lá em cima, os anjos: que é isso? Que aproximou terra para cá, não sei o que. Enfim, a sensação, ele quis dar para eles outro castigo, a sensação de queda, e virou eles para cair, sabe? Ficaram colados na terra até voltar para baixo, e voltaram vivos ainda, para sentir esse castigo, esse sofrimento. Voltaram vivos. Quando eles chegaram na terra, veio outro castigo, começou a vir as pedras. Al-Hijar al-Musawwama. Sabe o que é Al-Hijar al-Musawwama? O que é Al-Musawwama? Al-Musamma. Cada uma está escrito o nome de quem ela vai para a cabeça dele. Em cada uma delas, né? Vinha, batia na pessoa, a cabeça dele voava, derretia. Que é armas do inferno, é um nuclear mesmo, sabe? Armas que destrói, derrete. E veio de tudo que é tipo de, sabe? Eles gritavam, eles pulavam. A mulher dele não sabia do aviso, que não podia olhar para trás. Ela olhou e ficou lá, meu irmão. Atingiu ela o mesmo castigo. Ficou lá, meu irmão. Allah subhanahu wa ta'ala salvou Sayyidina Lut, tirou eles, e eles foram destruídos totalmente, não sobrou ninguém deles.
E para purificar a terra, o que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Chuva que yani, só se via na época do Sayyidina Nuh, né? Parecido. Chuva tão forte que criou o mar. O que é o Mar Morto que existe hoje? Aquele Mar Morto que existe hoje é o lugar dessas cidades todas destruídas. Muita gente vai no Mar Morto, que principalmente os evangélicos, vai lá, lugar sagrado, lugar, eles não sabem o que é aquele lugar, maldição que tem naquele lugar, né? Eles não sabem o que tem de castigo e de coisas de Allah subhanahu wa ta'ala naquele lugar. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم. Allah subhanahu wa ta'ala nos protege e nos dá a liberdade em todo lugar, que a gente faz o certo, o que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, antes de tudo, antes que agrada as pessoas, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos põe sempre na senda reta, na senda que Ele aceita para a gente e que Ele preparou para a gente. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.